esse rapaz aqui, ele é campeão do mundo pelo Esporte Clube. Ele jogou na seleção brasileira. Ele deve conhecer um pouquinho de basquete. Segunda temporada do Fisiotopia, como sempre, a gente trazendo convidados para lá especiais. E hoje, como não podia deixar de ser, Eduardo Agra está na casa, seja muito bem-vindo. Fala pra gente como o basquete chegou na tua vida, por que basquete, em que momento ele chegou, divide pra gente um pouco dessa história. Bacana. Primeiro agradecer o convite, né, da Streetopia, sempre muito parceira. Já tivemos algumas oportunidades juntos e o pessoal que me trata muito bem, me trata com muito respeito e carinho. E realmente é um prazer sempre que eles me convidam para participar de alguma atividade. Então, muito bacana. Bem, eu nasci em Recife, Pernambuco, e eu jogava lá até os 17 anos. O meu pai é um ex-árbitro internacional da FIBA de basquete, que apitou mundiais, pan-americanos e sul-americanos, e obviamente os brasileiros, né? Campeonatos brasileiros. Então ele sempre, nós somos em 4 em casa, e ele sempre levava a mim e ao meu irmão mais velho, o Mário, para a gente ir com ele viajar em julho para deixar minha mãe quieta em casa com as meninas, entendeu? E aí foi assim, indo e acompanhando e vendo, comecei a gostar de acompanhar basquete. Quando eu voltei para casa em 1968, depois de um brasileiro juvenil, eu pedi para o meu pai para parar de nadar, porque o meu clube era o Clube Português do Recife era muito tradicional em natação, e o meu sonho era ser um atleta olímpico em natação, porque a gente tinha um espelho lá, um nadador que já tinha ido para a Olimpíada de Munique. Então, a minha coisa era ir para a Olimpíada de Munique, não, do México. Naquela época, assim eu não vou lembrar, porque era 1968, 69, 70. Mas, de qualquer maneira, no nosso clube, a gente tinha um que tinha ido para a Olimpíada do México. Então, a gente queria ser atleta olímpico também de natação. Mas aí, com esse acompanhar o meu pai nos campeonatos, eu acabei indo para o basquete. E fiquei lá no Clube Português do Recife, só joguei lá, até 1975, quando eu vim aqui para São Paulo. A ideia de você querer até começar a jogar basquete foi, eu sei que motivado pelo teu pai, seu pai e tudo mais, mas tinha alguma escola, tinha alguma escolinha, algum programa para Não, então, base? No Clube Português a gente tinha lá todas as categorias até o adulto. Então eu comecei na escolinha do Clube Português com o professor Fernando Viana, que foi o único técnico que eu tive lá em clube. Os outros técnicos que eu tive lá foram na seleção pernambucana. Mas o clube era muito organizado, quer dizer, além do departamento de natação, que era muito forte, o basquete também era muito organizado. Então eu comecei no clube e era muito bacana porque o clube era praticamente colado, muro com a minha casa. Então a gente passava o dia inteiro no clube. Então eu tinha 12, 11 para 12. Infantil. Não, naquela época a gente era mini. Hoje não tem mais isso, é sub-12, sub-13, mas era mini, de 11 para 12. Agora, né, nos anos 70, né, essa coisa da segurança, preocupação das famílias com segurança das crianças e tal, ela era muito menor. Então, fazendo a lição de casa, eu podia ir para o clube. E eu ficava lá até a hora que eu quisesse ficar, né, dentro de um limite, por exemplo, 10 horas da noite. Aí no outro dia tem escola, tem que ir para casa. Mas os meus pais me davam muita liberdade nesse aspecto, né? Porque era só sair da porta do clube e chegar lá em casa. Então foi uma época muito bacana. E eu gostava muito, ficava o dia inteiro praticamente no clube. Como ele começou a evoluir com bastante história? Então, naquela época, o nosso estado, Pernambuco, ele era muito competitivo nas categorias de base. Então, invariavelmente, nesses 5 anos que eu joguei lá competitivamente, a seleção pernambucana estava sempre indo para as finais dos campeonatos brasileiros com São Paulo, né? A gente tinha um pouco de dificuldade aqui, mais na época não era nem Rio de Janeiro, era Guanabara ainda, né? Com a Guanabara, com o Rio Grande do Sul, com esses times maiores, mas invariavelmente a gente fazia as finais. Então, no meu tempo de seleção pernambucana, de 7-2 a 7-5, nós sempre disputamos os títulos dos Jogos Estudantis Brasileiros, né, que era o JEBs, e do Campeonato Brasileiro da CBB com São Paulo. Esses anos todos. E aí, você ouviu falar, muito legal, sua história é muito vasta, então, uma série de relação com a sua vida como basquete mesmo. Em que momento calhou de você
ir para fora do Brasil estudar? Então, essa história é interessante, porque os meus pais, eles sempre foram muito exigentes com essa coisa acadêmica. Então, eu poderia jogar quanta bola eu quisesse, agora se não estudasse... Então, quando eu vim para cá aos 17, para São Paulo, era o meu terceiro ano colegial, eu tinha que entrar na faculdade de qualquer jeito, porque se eu não entrasse, eu ia voltar, entendeu? Eu ia voltar. Então, meu pai me fez fazer vestibular aqui em São Paulo, não o clube, mas ele tirou do bolso a passagem para eu ir fazer vestibular lá, em Recife, e voltar. Se eu não passasse aqui, ia para lá. Então, em 75, eu entrei na faculdade de Direito, do Mackenzie, aqui. E tinha que continuar estudando e me formar, porque se não formasse, já sabe. Quando eu estava no terceiro ano, terminei o terceiro ano, eu não gostava de Direito. Mas por que Direito? Eu fiz Direito porque a minha mãe era advogada e eu gostava muito de ler. Ela falava, né? Você escreve muito bem, você gosta de ler, então você vai se dar bem. E ela, naquela época, eu já estava com 18, né? Quase, e já tinha ido para a seleção brasileira, já tinha sido campeão sul-americano, pan-americano, né? Então eu só queria saber de jogar bola. Então, se fosse direito, engenharia, astronomia, qualquer coisa servia. Contanto que eu entrasse na faculdade, né? Então, fiquei aqui esses 5 anos que eu fiquei no Sírio, né? Fui levando a faculdade até me formar. Só que no Sírio, em 1976, começou a fazer um projeto de futuro para se tornar o melhor time do país, o melhor time da América Latina, para se tornar campeão do mundo. Entendeu? Então, trouxe. Já tinha o Marcel. Aí trouxe mais. O Marcelo Vitor, tinha o Sayane também. Esses que eu estou falando para você, ó, esses que eu vou falar, são todos eles. Em algum momento, esses caras foram para a Olimpíada defender o Brasil. Então, já tinha o Dodge, capitão do time, o Sayane, o Marcel, chegou eu, 7-5. Depois, 7-6, chegou o Marcelo Vitor. Depois, 7-7, chegou o americano, o Larry Williams, né, e o Marquinhos. Depois, final de 7-7, chegou o Oscar. Então, o time titular do Sírio era Oscar, Marcel, Marquinhos. Nesses anos 70 aí, de 7-5 até 7-9, 80, qualquer competição mundial que você fosse com a seleção brasileira, esses caras invariavelmente eram considerados ou entre os top 5 ou entre os top 10 do mundo. Era um baita time. Era um baita time. Só que era assim, esses caras, nessa época, a gente não jogava contra a Sérvia, Croácia, Montenegro. Não, a gente jogava contra a Iugoslávia e não jogava, por exemplo, contra a Lituânia, não. Jogava contra a União Soviética. Então, eram uns tremendos nos times. Então, no Campeonato Mundial das Filipinas, em 78, que foi o último bronze, a última medalha que o Brasil trouxe em basquete masculino, 1978, nas Filipinas. Ficamos atrás só de União Soviética e de Iugoslávia. Naquela época, os Estados Unidos mandavam os times meia-boca para os mundiais. Mas, de qualquer maneira, estava Espanha, estava Itália, estava todo mundo forte. E nós ficamos em terceiro. Foi a última medalha que a gente trouxe em mundiais. Esses 3 caras ficaram, junto com um iugoslavo e um russo, um soviético, na seleção dos 5 melhores do campeonato. E esse era o mesmo time que jogava no Sírio. Entendeu? Então, ó, Sayane, Dodge, Marcelo Vido, Agra, Marquinhos, Oscar e Marcel. 7. Todos esses 7 caras foram olímpicos. Todos eles. Todos eles. Todos esses caras ganharam a última medalha, com exceção do Sayane e do Dodge, não. Mas os outros 5 ganharam a medalha de bronze, que a gente tem, que é a última, que chegou aqui no país. Então, para nós, para mim e para o Marcelo Vido, que jogávamos na mesma posição do Oscar e do Marcel, né? Jogávamos na mesma posição. Então a gente treinava todo dia com esses caras, jogava. O time era tão forte, e ganhava de todo mundo, né? Que a gente era convocado para a seleção brasileira também. Eu e o Marcelo, que éramos reservas no Sírio, desses 2 caras. Então a gente era reserva na seleção, voltava para o clube, reserva no clube também. Entendeu? Então ficava aquele dilema, eu vou ficar aqui, esse tempo eu já estava lá desde 7-5. Eu jogava, viajava o mundo inteiro, ia para as grandes competições internacionais, mas não jogava o tempo de quadra que eu queria jogar, porque eu não podia falar para o coach Cláudio Mortari, né, que era o grande Cláudio Mortari, o coach, não podia falar para ele, por que o Marcel joga 30 e eu só jogo 10? Não tinha como fazer isso, entendeu? Então o americano Larry Williams, que se tornou até hoje um grande amigo, que a gente... Graças à tecnologia, a gente se fala 2, 3 vezes por semana atualmente, principalmente na época de playoffs da NBA, finais da NBA.
Ele falou para mim, ele me chamava pelo apelido Duda. Ele falou, Duda, você vai ficar aqui, você vai morar direitinho, ter um dinheirinho no bolso, ter um carro, viajar o mundo inteiro, mas você não vai jogar. Então, ele estudou numa universidade lá, top 25. Na época era top 10 nos Estados Unidos. Qual universidade? Kansas State University. Não é aquela Kansas Jayhawks, não, era outra. Que naquela época era Kansas State que era a melhor. Nos últimos 10 anos aí mudou muito. Mas era uma universidade que ia para o March Madness, para o NCAA Tournament, todos os anos. Né? Ele falou, você vai aprender uma outra língua, você vai se formar em alguma outra coisa lá, porque lá você não pode jogar sem estudar, né? E vai voltar com essa bagagem toda com 24 anos, 25 anos. Você tem uma carreira inteira pela frente. Continuar jogando. Então foi isso que eu fiz, entendeu? Eu fui embora, aceitei o desafio, né? E lá você sabe que o jogador universitário, ele não ganha dinheiro, né? Ele ganha bolsa de estudos, ele ganha moradia, ele ganha alimentação e mais nada, né? E eu acostumado aqui, solteiro, né, da seleção brasileira, do melhor clube do país, né? Ganhando um saláriozinho razoável, né? Tinha um carrinho, passeava, né? Então eu estava numa situação muito confortável. Sim. Eu estava tranquilo, porque eu sempre fui um cara muito competitivo, eu não me satisfazia em ser reserva, entendeu? Então eu ia sempre, todos os dias, para os treinos, cara, com a mentalidade de que, porra, eu tenho que melhorar todo dia, senão eu vou ficar nessa reserva aqui para sempre. Chegando lá em Kansas, qual foi o curso que você escolheu? Educação física, porque eu tinha feito direito aqui, me formei em direito, nunca trabalhei com isso, e lá eu fiz educação física, e como eu estava no meio de esportes, né, eu achei que podia me ajudar mais para frente, né, mas a partir do segundo ano eu fiz uma escolha dupla, então eu fazia educação física e letras juntos, né. Tá, e aí, Atlético, como isso aconteceu? Quais foram os primeiros dias? Lá? Como era o seu convívio com os atletas? É porque, assim, o desafio... Como você efetivamente conseguiu jogar? O desafio lá era o seguinte, aqui o time do Sírio e o basquete nacional, né, naquela época, essa coisa do ataque, como é o futebol, no passado todo mundo só queria saber de fazer gol e jogar bonito, etc. Lá, eles tinham uma mentalidade de defesa. Então eu fui jogar para um técnico, Jack Hartman, que era um cara de estilo que gostava muito de defesa, sabe? E eu não sabia nada. Então eu tive que aprender e me adaptar a defender, né? Que é uma coisa que no futuro iria me ajudar bastante em termos de seleção brasileira. Então, essa adaptação, entendendo pouco inglês, falando muito menos, né? Então, o primeiro ano foi muito difícil, muito difícil. E ainda mais, eu saí daqui, lembra, para poder ir jogar lá, não foi? Sim. O Larry só esqueceu, não esqueceu, acho que ele omitiu mesmo, de falar para mim assim, ó, o cara que joga na sua posição lá é um cara chamado Rolando Blackman. É um cara que mais tarde viria a ser um All-Star na NBA, jogou 12 anos no Mavs, depois jogou no... Era um tremendo de um cara, ele foi titular do time olímpico americano que iria para Moscou, que não foi pelo... Esse cara era o cara que eu fui competir no primeiro ano. O que aconteceu? Fiquei no banco de novo. Mas aí lá jogava mais, porque eles rodam mais, etc, etc. Então a minha adaptação lá no primeiro ano foi difícil por isso. Língua, a forma de jogar, né, da equipe, que era uma coisa que você tinha que defender, senão você não jogava realmente, né? E essa dificuldade de ter esse tremendo jogador na minha posição no meu primeiro ano. Então, meu primeiro ano lá foi duro para me adaptar. Né? Mas teve algum tipo de conflito cultural? Então, cultural não, porque eu me considero um cara muito fácil de adaptar, sabe, em todos os lugares. Então, eu saí de uma cidade que nos anos 70... Recife era uma cidade pequena, sem violência, sem trânsito, etc. Vim para São Paulo, que quando eu cheguei aqui já era essa selva de pedra que continua sendo, que cada dia fica maior e pior, né? Então já foi uma adaptação que eu tive que fazer. Mas eu fiz. Essa cidade que eu fui morar lá, que se chama Manhattan, Kansas. Manhattan como Nova York. Eles chamam lá de Little Apple. Era uma cidade de 110 mil habitantes no meio no meio oeste lá, na área de muita agricultura, muita fazenda, quer dizer, então eu saí de uma cidade que ainda continua sendo, né, uma das maiores metrópoles do mundo,
para morar numa cidade de 110 mil pessoas, que eu tinha que ir no correio mandar carta para casa. Você não tinha como se comunicar, né? Não era a época de internet, né? Que hoje você entra lá no vídeo, fala com o pai, com a mãe, nada disso. E costumes completamente diferentes, né? Muito conservadora. Eu já cheguei lá com um pouco mais de idade, então na época que eu cheguei lá, eu era o segundo mais velho da equipe. Eu já tinha 21 anos, né? Então eu cheguei lá, já era mais velho. Então, algumas responsabilidades, né? Mas foi muito legal a experiência, assim, por ter aprendido outra língua, ter me formado. E lá a gente jogou com... o time era muito forte. Nos 3 primeiros anos que eu fiquei, a gente estava entre os top 12 do país. Pois é. Em qual momento vocês começaram a disputar os campeonatos pela... Então, da NCAA, não. Quando eu cheguei, o time já tinha uma tradição muito grande. Já tinha feito Então isso. você chegou e já estava... Quando o Larry jogou lá, por exemplo, que foi 5 anos antes que eu, 6 anos antes que eu, o time já era bom. Então o time tinha uma tradição muito grande de basquete. Esse técnico que a gente teve lá, o Jack Hartman, por exemplo, ele foi o primeiro técnico do Michael Jordan na seleção americana, no Pan-Americano de Caracas, quando o Michael Jordan foi pela primeira vez. Ele era o head coach. Na Olimpíada de 84, que eu fui como jogador, ele era o assistente do Bob Knight, entendeu? O assistente dele lá se chama Lon Kruger. Tá? Esse cara, ele é o único técnico da história do basquete universitário americano a levar 5 universidades de divisão diferentes para o NCAA. Foi head coach do Atlanta Hawks por 2 anos, trabalhou no New York Knicks. Então tinha toda essa coisa, sabe? O nível era muito alto. Então no primeiro ano nós ficamos entre os melhores 16. No segundo... Como banco ainda. Como banco no primeiro ano, mas no segundo, no terceiro e no quarto eu já joguei como titular. Mas no segundo e no terceiro ano, no segundo a gente ficou entre os melhores 8 do país e de novo no terceiro ano com os melhores dos 16. Suas estatísticas, elas eram... Não, lá eram baixíssimas. Não, eu digo, você considerava perseguir NBA ou ser draftado? Não. Eu nunca achei que eu ia ter esse nível, não. Eu fui num camp lá, mas deu uma desencanada geral. Mas por quê? Por quê? Eu tinha consciência de que até aqui pro Brasil mesmo, eu nunca fui um jogador que falava, nossa, esse cara joga bastante, não. Eu sempre fui um cara muito esforçado, entendeu? Então a minha geração, que eu, na verdade eu durei 3 gerações, porque eu joguei com o Biratã, com o Hélio Rubens. Depois eu joguei com o Marquinhos, com o Adilson, com o Zé Geraldo, com o Fausto, etc. E a minha geração era Marcel, Oscar, Marcelo Vido. Esses caras nós fomos campeões sul-americanos e pan-americanos juntos. Né? Marcel, Oscar, o Sayane, Marcelo Vido e tal. E depois ainda joguei com e contra um pouquinho o Kadum, que foi comigo para 84, com o Nilo Guimarães, com um monte de gente, né? Então, mas essas gerações que eu joguei, elas eram muito talentosas, sabe? E eu sempre sobrevivi muito no esforço. Era muito dedicado, marcava. Quando eu voltei de Kansas, eu era o melhor marcador do país, provavelmente. Ninguém falava, mas eu achava. Né? E consegui uma vaga no time olímpico, até hoje eu acho isso, em 84. A vaga que eu consegui é porque o professor Brito Cunha, né? Ele tinha essa formação meio americana também, ele tinha certeza que eu ia marcar alguém se ele precisasse. De voltar para cá? Então, olha, eu voltei. Então, eu voltei em 83 para jogar no time do Monte Líbano, que tinha sido campeão paulista, brasileiro e sul-americano. Fui para o Mundial com eles, em 83, de clubes. Depois eu fui para o Palmeiras, né? Fiquei lá, foi o ano que quando eu fui convocado para a seleção brasileira para ir para a Olimpíada, eu era o capitão armador do time do Palmeiras, né? E voltei com essa característica de ser bom marcador, entendeu? Então eu lembro que a oportunidade surgiu, eu não estava na lista inicial do professor, não. Porque ele ia convocar um time em maio para ir viajar para a Europa, fez alguns amistosos aqui no país, contra alguns times que já estavam formados. Um deles era o Palmeiras. Então no amistoso contra o Palmeiras, eu fiz talvez a melhor partida da minha carreira nesse amistoso, né? O Kadum, que me lembra de vez em quando, ele falou, você fez 32 pontos contra nós. Eu falo para ele, ó, é a maior marcação da minha carreira, eu nunca pontuei tanto. Só que nesse jogo aí, em determinados momentos, eu marquei o Nilo, eu marquei o Kadum, eu marquei o Oscar, eu marquei o Marcel, eu marquei posições diferentes, né? E como para um armador, né, 1,96 m é uma boa altura, ainda agora está ficando mais baixinho, mas era uma boa altura na época,
O professor que... eu não estava nesse time de 12 convocado, que tinha ganho o pré-olímpico no ano anterior, todo mundo achava que eram esses caras que iam, ele me convocou para ir treinar em junho com a seleção, quando estava se preparando. E aí eu consegui ficar no time olímpico, entendeu? Mas eu era, assim, uma aposta, um azarão para ir para Los Angeles, porque tinha 12 jogadores que tinham conquistado o título do pré-olímpico no ano anterior, e tinha mais o Guerrinha e o Joel da Pirelli, e eu acabei ficando. E eu fui. Sua vida com basquete, efetivamente nas quadras, ela durou até quando? Então, eu joguei até 1992. Eu voltei para cá, para o Brasil, em 83, e é como o meu amigo Larry Williams tinha falado, você volta jovem e você vai jogar aí mais uns 10 anos, pelo menos, com a condição que você tem, né? E aí, em 92, eu já tinha um filho pequeno, eu já trabalhava em 2 empregos como professor, né? Na Associação Alumni no Colégio Santo Américo, e aí o basquete ficou muito corrido, sabe? Então, aí eu decidi parar. E uma coisa que eu tinha preocupação, que eu vi aqui no país, muitos dos meus ex-companheiros, né, os caras serem parados. Não eles tomarem a decisão de falar assim, eu não quero jogar mais. Deu pra mim, né? Você entendeu? Sim, quer dizer, de alguma forma, eu vi de perto alguns deles, porque o Círio continuou sendo um grande clube, etc. Porque eu fiz questão de encerrar minha carreira no Círio. Porque como era o clube que tinha me trazido, eu queria terminar minha carreira no Círio. Então eu joguei quando voltei no Monte Líbano, no Corinthians, no Palmeiras, na Pirelli, mas eu queria encerrar lá. E os últimos 2 anos da carreira eu joguei lá. No próprio Círio eu vi, né, alguns ex-jogadores, campeões do mundo, né, que os caras pararam eles. Não o cara falou assim, eu não tô legal, eu quero parar, entendeu? Eu tive a consciência, aos 34 tinha muita gente que achava que eu podia continuar jogando, durante a minha carreira, eu sempre tive uma forma física boa, entendeu? Então, eu sempre falava isso para mim, eu não vou querer que me parem, não, eu vou parar. E graças a Deus, nós fomos jogar um jogo em dezembro, lá em Rio Claro, perto do Natal, e eu estava com saudade do meu filho, e na volta, no caminho, eu falei, amanhã eu vou conversar com o meu técnico e vou falar para ele que eu não quero jogar mais, eu tenho um contrato até abril. Larguei, não falei para ninguém, falei para ele. Só quando os meninos voltaram depois do ano novo é que ele falou para todo mundo. Eu fui lá me despedir, obviamente. Desse dia em diante, a sua relação com o basquete, então você com o basquete, você sentiu, teve um pesar nesse tchau, nessa despedida? Não. Ou foi super tranquilo? Cara, foi tranquilo assim, porque foi uma coisa muito consciente. Quer dizer, eu já tinha uma outra profissão, né? Filho pequeno para cuidar, né? Então, os objetivos da vida mudaram, na verdade. Agora, se você me perguntar, você sentia falta? Porra, você sentia falta. Eu pegava o meu filho no carrinho, até postei uma foto de TBT ontem no meu Instagram e no Facebook. Eu ia com ele, eu moro perto do Parque do Ibirapuera, eu ia com o carrinho e o meu filho pequeno, que a minha ex-esposa, mãe do Pedro, ela era comissária de bordo internacional. Então, ela viajava muito. E às vezes sobrava, o Pedro ficava comigo o dia inteiro. Eu ia rachar no parque com algumas pessoas que eu acho que vocês já conversaram, não sei, o Mamute, o Jimmy. Eu ia rachar com esses caras. Eu postei uma foto aqui, tava eu, o Jacaré, o Jimmy, e eu no meio e eles. Eles cuidavam do Pedro enquanto eu jogava. Então eu passava o sábado e domingo de manhã rachando. Quando chegava a horinha dele de almoçar, a gente ia embora para casa. Mas enquanto dava, eu ficava por lá. E era muito legal. E aí, ia muito no Parque do Ibirapuera. Quando eu era profissional, eu gostava de ir no Parque do Ibirapuera e eu conhecia esse pessoal assim, ó, quer dizer, pequeno nunca foram, mas novinhos, né? Entendeu? E até hoje a gente tá junto e sempre participa de eventos juntos, né? Quando eles jogam, eles me chamam para ir ajudar lá e tal, como coach. Tem uma coisa que eu admiro muito na sua trajetória, que tiveram ao longo da sua carreira 3 encontros com o esporte. O primeiro foi com o basquete de rua, que você acabou de falar, com o Ibirapuera. O segundo, mais tarde, eu queria muito que você dividisse conosco essa história, quando você teve a oportunidade de participar como técnico do time Streetopia, que é a 54. Então, isso foi muito legal, e me surpreendeu muito, porque
Durante uma época da minha vida que eu achei que de alguma forma eu podia virar técnico de basquete. Aí eu fui técnico de categorias de base do Paulistano e do Sírio durante 6 anos, 3 anos em cada lugar. E eu gostava, etc. Mas chegou uma hora que eu precisava decidir entre a minha vida profissional, principalmente, e o basquete, porque o basquete era um extra. Eu ia dar treino de noite, depois de trabalhar em 2 empregos, entendeu? Então era muito sacrificante. E eu tive que fazer essa opção aí, e fiz. E em relação ao basquete, sempre foi tudo muito tranquilo no que diz respeito a tomar decisões. Aí surgiu esse convite do Diego Garcia, que eu fui pego completamente de surpresa, porque eu não tinha nunca mais trabalhado com isso. Nos anos anteriores à Streetopia, eu só fui comentarista de basquete na TV, né? E aí, de repente, ele me convidou e eu falei, nossa senhora, falei com meu pai, falei com meu filho, falei, o que eu faço? Vou lá. Aí ele me falou a relação dos jogadores, que era o Leandrinho, o Chamel, o JP Batista, o Scott Machado, o Gu Basílio, o Dedé Stefanetti, todo mundo profissional. Eu falei, pô, o que eu vou fazer com esses caras lá, né? E fiquei com medo e, ao mesmo tempo, eu achava, pô, pode ser que seja um desafio a mais, né? Que seja legal, né? E conviver com esses caras, porque eu convivia assistindo jogos dele na TV, ou nas quadras de basquete aqui, que eu vou bastante. E aí fui, cara, e acabou. Foi pena que a gente não foi campeão, porque eu achei que o time tinha condições de ser. Ficou no 2º lugar, né? Ali, como bateu em você esse desafio? Como era você imerso a tanta coisa, aquele ecossistema muito vivo de basquete, as pessoas, a cultura do jogo mesmo. Claro. E você ali fazendo uma coisa que era inesperada, mas que você em algum momento se viu fazendo, estava fazendo nas categorias de base e levou o time de Streetopia para as finais, cara. Como que foi isso? Como bateu isso? Então, foi muito legal, porque o grupo era muito bom. Primeiro, né, quer dizer, você vai para uma cidade como Paris, né? Quer queira, quer não, você tá lá para jogar um torneio, mas você tem os atrativos, a cidade, as saídas, etc, etc. Mas os meninos foram muito meninos, né? Os jogadores foram muito responsáveis, sabe? Foi muito legal. E a gente jogava, às vezes, 2 jogos por dia, né? Tava no verão, calor, era desgastante, a gente já tinha alguns jogadores um pouco mais veteranos, né? O Chamel, o Leandrinho, o próprio JP, mas todos com uma condição muito grande, né? De profissionais, de atleticamente falando, né? E eu falei para eles no dia 1, eu falei, olha, o Diego me convidou para ser o coach. Eu não sou coach. Agora, eu tenho algumas ideias de como o jogo deve ser jogado. Então, eu acredito que a gente deva jogar assim na defesa, assim no ataque, na transição, E os caras compraram a ideia, entendeu? Compraram a ideia. Então, para mim, isso foi muito... uma coisa muito bacana, importante, porque eu falei, pô, então, se esses profissionais estão entendendo o que eu quero fazer com a equipe, para o bem da equipe, né, e abraçaram, isso significa que dá para conhecer um pouco o jogo de basquete nesse tempo todo e é algo bom que eu trabalho com ele. Né? Então foi muito bacana. Agora, eu sempre fui um cara muito competitivo, muito intenso, entendeu? Então eu sobrevivi com essa competitividade, com essa intensidade e passei isso para eles, tá certo? E acabou dando tudo certo, mas obviamente, né, em alguns momentos, né, eu devo ter errado. O meu assistente técnico, eu queria mandar um grande abraço para ele, um grande beijo, que foi muito bacana, o Rafael Garcia, né, que é fisioterapeuta atualmente do Corinthians, mas é um cara que acompanha basquete há muitos anos e manja e conhece, né? E ele era meu conselheiro, ele falava, olha, cuidado aí, assim, não, assim, aqui, ali. Então ele me ajudou bastante, sabe? Porque eu não estava mais acostumado a tomar decisões sozinho, né, sobre uma equipe. É difícil, olha, é uma das profissões que hoje eu respeito mais do que qualquer outra, que é ser técnico de uma equipe de basquete, seja ela profissional, seja ela amadora, seja ela na categoria de base, seja ela... são muitos aspectos que você tem que cuidar, né, individualmente, coletivamente, parte tática, é muito difícil. Agora, peguei esses baita profissionais, né, que os caras levaram, e se eu não me engano, quando a gente jogou contra o time francês na final, eu acho que a gente tinha jogado mais dias e 2 dias do que eles.
Não é desculpa não, mas eu acho que eles estavam mais descansados. Mas foi um jogo bom, a gente podia ter ganho, na verdade. De que tudo na sua carreira deu muito certo. Quais foram as suas maiores inspirações na carreira? As suas maiores inspirações? Inspirações? Sim. Cara, esse meu companheiro... O meu pai, obviamente, foi um cara que me inspirou desde sempre, que é considerado até hoje um dos melhores árbitros da história do país. Coincidentemente, hoje, por exemplo, ele está fazendo uma live às 4 horas da tarde, aos 94 anos, para contar a história da vida dele. Para o museu, para o memorial de basquetebol de Ponta Grossa, né, que grandes jogadores aí têm feito aí para eles lá. Ele vai fazer uma live aos 94 para falar da carreira dele. Ele foi a 5 mundiais, meu pai, 2 pan-americanos, né? Então, ele sempre foi uma grande inspiração pela dedicação que ele tinha, né, pela capacidade de estar sempre estudando e estar sempre tentando melhorar, né? Agora, um cara que foi exemplar para mim na minha vida foi o Dodge, sabe? O Washington Joseph. Ele era o capitão daquele time do City campeão do mundo, tá? Ele foi seleção brasileira, ele foi para a Olimpíada de Munique em 72, foi campeão pan-americano em Cali e era um cara que só jogou no Sport Club City, não jogou em outro clube, só jogou lá. E quando eu cheguei, novinho, ele já era o capitão do time, né? E ele me colocou meio que embaixo da asa dele, sabe? Então, me dava carona, me levava no fim de semana para casa dele para não ficar sozinho em apartamento, cuidou completamente. Então eu vi um cara que era, como jogador, né, um cara de muita qualidade, competitivo ao extremo, essa coisa da competitividade eu aprendi muito com ele, né? E que era uma pessoa fantástica, grande pai de família. Quando eu cheguei aqui ele já tinha um filho, né? Engenheiro. Então esse cara para mim é uma inspiração, porque eu pensava sempre comigo olhando ele que eu gostaria de ter a mesma competitividade, a mesma dedicação que esse cara sempre teve, e eu gostaria de me transformar um pai de família, um homem, com o caráter que esse cara tem. E até hoje nós somos muito próximos. Eu, desde 1990, sou sócio do Sport Club City, frequento o clube. Então esse cara foi uma inspiração muito grande, muito grande. O basquete, ele sempre deu um jeito de estar próximo a você, né? Ele nunca... Por mais que você tenha se despedido dele, ele nunca... Aparece essas coisas. É um amor que nunca foi embora, né? Porque você que jogou, que gosta, pode ser o cara que jogou profissionalmente, ou o cara que jogou no parque, ou o cara que joga no clube, você vai sempre gostar de basquete. É impressionante. Eu não conheço ninguém que fala, eu joguei basquete, não, desencanei, não quero mais não. Entendeu? Vocês têm um exemplo aqui bem próximo, né? Nós temos alguns. Alguns aqui, aí, bem próximozinho, né? Bem próximo. Bem próximo. Olha o Rafa ali, já levantou a cabeça. Mas é isso mesmo, então você não deixa de gostar, né, cara? E eu sempre acompanhei essa coisa aí. Eu estou há 16 anos na ESPN como comentarista. Essa é o seu terceiro reencontro com o basquete. Como que isso aconteceu? Então, isso aí foi muito curioso, porque durante um bom tempo, eu só fiquei acompanhando. Depois que eu larguei como técnico, né, eu fiquei uns 3 anos só acompanhando o basquete universitário americano. O basquete da NBA tinha mais dificuldade, porque naquela época não tinha tanto streaming, né? Então a gente tinha que esperar e tal. E aí, eu trabalhei 30 anos aqui em São Paulo na Associação Alumni, tá? Que é uma escola de inglês como segunda língua, só que eles tinham paralelamente um departamento de tradução e interpretação, que até hoje ainda é considerado um dos top do país, tá? Mas era coisa lá dentro, mas só que separado, não tinha nada a ver com o departamento de inglês. Um belo dia, um dono de agência publicitária procurou a Alumni, que eles tinham a conta da Reebok. Pode fazer jabá? Não, eu também não. Era da Reebok. E a Reebok foi a empresa de material esportivo que estava conectada com a NBA, que mais trouxe técnicos, jogadores, pessoas do basquete da NBA para o Brasil. Eu não lembro exatamente em qual época foi, mas no meio dos anos 90, a Reebok fazia bastante evento. 93, 94, 95, 96. Eles traziam muita coisa. Então eles trouxeram para o Brasil, por exemplo, o Shaquille O'Neal, o Allen Iverson, logo depois do primeiro ano que ele ganhou o prêmio de calouro do ano. Teve uma demonstração do Kareem Abdul-Jabbar também. Kareem Abdul-Jabbar, teve Bill Walton, Larry Brown, teve um monte de técnicos, etc.
E eles trouxeram muita gente e traziam para São Paulo, principalmente, e para o Rio, né? E aí o dono da agência ele foi lá na Alumni procurar um intérprete para as coletivas, para as clínicas que eles davam e para os camps da molecada, tá? E aí o Djalma, meu amigo lá da Associação Aluno, que era o diretor do Departamento de Tradução e Interpretação, ele falou assim, ó, uma pessoa especializada a gente não tem não. Agora a gente tem um professor aí que a gente chama ele de Edu. Eu acho que ele jogou basquete. Porque eu sempre procurei desvincular, na minha carreira de professor de 35 anos, desvincular a imagem do atleta profissional com o professor. Eu não queria que as pessoas misturassem isso aí. Então eu nunca falei para ninguém. Lá no Aluno, se você procurasse o Agra, você não ia encontrar nunca. Mas se você procurar o Edu, você ia encontrar o professor Edu, o teacher Edu. Entendeu? E aí ele falou para esse cara, não, acho que tem um rapaz aqui que, inclusive, o inglês dele vem da temporada que ele ficou jogando basquete lá nos Estados Unidos. Mas ele é professor, ele não é do nosso departamento. Aí o cara falou, eu posso conhecer? Pode. Desci lá para conhecer o dono da agência. O cara era sócio do Sírio. Era sócio do Sírio, o dono da agência. Falou, Djalma, esse rapaz aqui, ele é campeão do mundo pelo Sport Clube. Ele jogou na seleção brasileira. Ele deve conhecer um pouquinho de basquete. Aí comecei a trabalhar com essa agência como intérprete da Reebok. Então todos esses nomes que a gente mencionou aqui, o Iverson, o Bill Walton, Kareem Abdul-Jabbar, o Shaquille O'Neal, todos esses caras eu fui intérprete aqui no Brasil. E aí numa dessas coletivas, a do Shaquille O'Neal, lá no Clube Paineiras, tinha uma equipe da ESPN filmando, né, a coletiva. E quando acabou, o produtor veio falar comigo e falou, olha, a gente está precisando de um comentarista a mais lá na NBA, porque vai aumentar o número de jogos. O José Roberto Lux, né, o Zé Boquinha, grande amigo, que na época era técnico do time da Telemar, do Oscar, lá no Rio. Então tinha algumas transmissões que ele não conseguia voltar por causa dos jogos. Então eu entrei lá em 2005 para substituir o Zé Boquinha quando fosse preciso. Aí logo em seguida, em 2006, eles me contrataram e aumentou o número, né? E de lá para cá só aumentou o número de jogos. Então eu comecei como comentarista, porque eu fui fazer um teste lá na ESPN para ser comentarista. E tinha outros candidatos, né, também. Agora, como eu tinha a combinação do basquete e do inglês, aí eles decidiram me pegar. E tô lá, essa é a minha 16ª temporada lá na ESPN. Bom, pra gente encerrar, se você pudesse descrever o basquete em uma só palavra. Amor. Por quê? Porque é uma coisa que eu amo até hoje. Eu falo que a minha trajetória, né, a minha paixão com que eu sempre fiz o esporte e vejo o esporte. Então eu definiria assim, ó, é o amor da minha vida, o basquete. Muito bom, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez.